Jung. O mapa da alma. Uma introdução. Por Murray Stein. Tradução Álvaro Cabral. Editora Cultrix. Capítulo 3. Energia psíquica. Teoria da libido. Até aqui descrevemos duas estruturas básicas da psique: consciência do ego e os complexos, tal como Jung as concebeu e sobre elas escreveu. Considerarei agora a força que anima essas estruturas e lhes dá vida, a saber, a libido. Esta é desejo e emoção, a seiva, o sangue vital da psique. Jung chamou a libido a energia psíquica. Nos 2 capítulos prévios, usei frequentemente o termo energia. Esta é uma característica dinâmica da psique. A teoria junguiana da libido conceitua, de um modo abstrato, as relações entre as várias partes da psique. Para usar a metáfora da psique como sistema solar, este capítulo é sobre física e as forças que afetam os vários objetos neste universo. Num sentido filosófico geral, o assunto da energia psíquica tem sido investigado por pensadores de todas as eras. Nada tem de novo e moderno refletir sobre questões da força vital, vontade, paixão e emoção, o fluxo e refluxo do interesse e desejo. Os filósofos do Ocidente têm se debruçado sobre tais matérias desde Heráclito e Platão, e os do Oriente desde Lao Tse e Confúcio. Em séculos recentes, filósofos como Schopenhauer, Bergson e Nietzsche dedicaram uma atenção central a essas questões. Também físicos como Anton Mesmer, com sua teoria de um fluido psíquico no corpo, começaram a explorar por métodos mais empíricos e quase científicos os objetos de estudo do movimento psicológico e da motivação. O famoso médico e filósofo alemão do século XIX, C.G. Caros, especulou extensamente e em profundidade sobre o inconsciente como fonte de energia e assinalou suas consideráveis influências sobre a mente consciente. Jung cita figuras como essas, a par de von Hartmann, Wundt, Schiller e Goethe, como precursores de seu próprio pensamento. Embora Freud fosse o moderno originador psicológico do termo libido e a figura diante de quem Jung se inclina em suas discussões psicanalíticas da teoria da libido, ele não foi a única influência sobre Jung, nem a única personalidade a quem ele estava respondendo em seus numerosos e extensos escritos sobre libido e energia psíquica. Uma posição sobre a natureza e o fluxo de energia psíquica é, de fato, fundamental para toda a filosofia da natureza humana e da alma, pois ela conterá os pontos de vista do autor sobre motivação e sobre os elementos dinâmicos da vida que separam os seres vivos dos mortos. A distinção entre movimento e estase constitui uma categoria básica do pensamento humano e leva espontaneamente a imaginar o que explica a diferença entre esses dois estados de ser. Por que os corpos físicos se movimentam no espaço? E por que se deslocam numa direção e não numa outra? Na ciência física, essas interrogações conduzem à formulação de teorias de causação e de leis do movimento, como a lei da gravidade. O mesmo vale para a filosofia e a psicologia, onde questões de causação
e de motivação e as leis que regem os corpos psíquicos em movimento são igualmente importantes. Em psicologia, converte-se numa questão da alma e do seu movimento e do seu poder para alimentar outros objetos. Aristóteles meditou sobre isso. A energia psíquica está presente num corpo vivo e não num cadáver. Está presente em toda a vida vígil e na vida onírica. É o que faz a diferença entre estar aceso e estar apagado, para usar uma metáfora elétrica. Mas no que consiste isso? Sexualidade e libido. Aquilo a que Schopenhauer chamou de vontade e apresentou como motivador primordial da atividade do pensamento humano, Freud preferiu chamar-lhe libido. Com essa escolha de terminologia, ele enfatizou o elemento sensual de busca de prazer na natureza humana. A alma, para Freud, está essencialmente restrita e condicionada pela energia sexual. A palavra latina libido é perfeitamente adequada para esse fim, por causa da sua convicção de que a pulsão sexual está na base da vida psíquica e é a fonte primária do movimento da psique. A teoria freudiana da libido tornou-se, por um lado, um modo polido de se falar a respeito da sexualidade, dando ao sexo um nome latino e à conversação um tom médico. Por outro lado, era uma forma de manter uma discussão quase científica e abstrata sobre como a sexualidade se movimenta e motiva uma pessoa para envolver-se em diversas atividades e termina, em alguns casos, por causar atitudes e comportamentos neuróticos. Sustentava Freud a tese de que a sexualidade é o motivador principal da maioria, se não de todos os processos mentais e comportamentos. A libido é a corrente elétrica que faz girar, vibrar e roncar a máquina humana. Mesmo que as atividades específicas a que uma pessoa se dedica, como tocar violino ou contar dinheiro, nada pareçam ter de particularmente sexual. A sexualidade é o motivador primário até mesmo destas atividades humanas, assim como a causa primordial dos conflitos psicológicos que acabam tolhendo uma pessoa nos meandros da neurose e de graves enfermidades mentais, como a paranoia e a esquizofrenia. Em última análise, Freud quis mostrar que todas as manifestações de energia psíquica na vida individual e coletiva podem ser atribuídas, pelo menos numa parte significativa, à pulsão sexual e às suas sublimações ou repressões. Freud estava particularmente determinado a demonstrar que o conflito sexual está na base de todas as doenças neuróticas e psicóticas. Logo no começo de suas discussões com Freud sobre teoria psicológica e prática clínica, Jung manifestou sérias reservas acerca da primazia da sexualidade e sugeriu o ponto óbvio de que poderia também haver outras pulsões ativas na vida humana, além do sexo. Por exemplo, existe uma pulsão básica chamada fome. Abre aspas. Como você notou, é possível que as minhas reservas sobre suas ideias de tão profundo alcance sejam devidas à falta de experiência. Mas não pensa que um certo número de fenômenos limites poderiam ser mais apropriadamente considerados em termos de outra pulsão básica? A fome? Por exemplo,
Comer, mamar, predominantemente a fome. Beijar, predominantemente a sexualidade. Dois complexos existentes ao mesmo tempo estão sempre fadados a unir-se psicologicamente, de modo que um deles contém invariavelmente aspectos constelados do outro. Fecha aspas. Esta nota de discordância já se manifesta na segunda carta de Jung a Freud, datada de 23 de outubro de 1906. Era evidente que Jung nutria dúvidas e reservas a respeito da insistência de Freud na centralidade do conflito sexual em psicopatologia. Nos anos que se seguiram, houve muito mais cartas e numerosas trocas de ideias publicadas sobre o assunto das pulsões e das fontes de energia psíquica. E Jung ora avançava, ora recuava, em sua adesão à doutrina freudiana. Escreve Jung muitos anos depois em sua autobiografia, abre aspas, sob o forte impacto da personalidade de Freud, eu tinha, até onde me fora possível, posto de lado as minhas próprias opiniões e reprimido as minhas críticas. Era essa a indispensável condição prévia para colaborar com ele. Fecha aspas. Por vezes, em seus primeiros escritos, Jung soa como um verdadeiro reducionista do molde freudiano. E, no entanto, sua obra também deixa claro que ele nunca se converteu num discípulo incondicional de Freud, embora possa ter contido sua discordância no interesse mais alto de atenuar diferenças e evitar potenciais pontos de atrito em seu relacionamento. Resultou que o debate sobre como conceituar a energia psíquica e que nome lhe dar tornou-se muito mais do que um ponto técnico de importância secundária. Embora os iniciais pontos de vista divergentes de Jung possam ter parecido algo vagos e triviais, ou baseados numa interpretação equivocada do que Freud quis dizer, as implicações foram profundas e, com o tempo, culminaram em importantes divergências filosóficas, teóricas e clínicas. De fato, suas diferenças sobre a questão da libido acabaram por definir o ponto teórico central de divisão entre eles. Em causa estava a concepção de natureza humana e o significado de consciência humana. Nos primeiros anos, isso não podia ser previsto com a clareza que a retrospectiva permite. Jung estava aprendendo à medida que avançava. De Freud, mas também de seus pacientes e de muitas outras fontes. Em seu magistral ensaio A Energia Psíquica, publicado em 1928, Jung expõe em detalhe sua posição amadurecida e ponderada sobre a questão da libido. Esse ensaio é a fonte primordial para o presente capítulo. Quando escreveu, em meados da década de 20, já estava separado de Freud e do movimento psicanalítico havia mais de 10 anos. Esse ensaio tem o timbre da objetividade fria, ao passo que sua principal obra anterior sobre o assunto, Psicologia do Inconsciente, tinha sido apressadamente montada e ostentada as marcas do febril pensamento criativo que ainda não se firmara no seu lugar. Nessa obra anterior, composta quando ele ainda estava em assídua comunicação com Freud, e ainda era, na verdade, o príncipe herdeiro de Freud como presidente da Associação Psicanalítica Internacional, a teoria da libido foi inicialmente abordada como uma espécie de questão subsidiária, mas tornou-se a peça central antes do livro estar concluído. Considerarei sucintamente essa obra aqui, como antecedente histórico, antes de passar a descrever o ensaio ulterior de Jung
sobre energia psíquica. Numa carta a Freud, datada de 14 de novembro de 1911, Jung escreveu, abre aspas, na minha segunda parte da psicologia do inconsciente, comecei a considerar a necessidade fundamental de uma discussão da teoria da libido. Aquela passagem em sua análise do caso Schreber, onde se depara com o problema da libido, perda da libido é igual a perda da realidade, é um dos pontos onde os nossos percursos mentais se cruzam. Em meu entender, o conceito de libido, tal como foi exposto nos 3 ensaios, precisa ser suplementado pelo fator genético para torná-lo aplicável à demência precoce. Fecha aspas. Jung refere-se aqui ao seu segundo capítulo na parte 2ª da psicologia do inconsciente, a concepção e a teoria genética da libido. Neste capítulo, ele examina a questão mencionada na carta acima citada das relações entre libido, tal como foi sexualmente definida por Freud nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade em 1905, e a fonction du réel, um termo usado pelo psiquiatra francês Pierre Janet para referir-se à consciência do ego. Deriva esta última da primeira? Se a consciência do ego é um derivativo de vinculações sexualmente determinadas com objetos, seguir-se-ia então que perturbações da sexualidade poderiam causar perturbações no ego, e, com efeito, poderia admitir-se que as perturbações no ego teriam raízes em distúrbios sexuais. O que Freud e o psicanalista de Berlim, Karl Abraham, quiseram argumentar foi que severas perturbações no ego, na psicose e na esquizofrenia devem ser atribuídas à perda de interesse sexual no mundo dos objetos, porque a função da realidade e as vinculações a objetos foram, em primeiro lugar, criadas pelo interesse sexual. Este é, porém, um argumento circular, e Jung assinala-o de forma convincente. No lugar disso, ele oferece uma outra explicação para a esquizofrenia e a psicose, mas que levaria a uma revisão básica da teoria da libido. Jung parte do que ele chama de uma posição genética, em vez de uma descritiva. Começa com uma ampla concepção da libido como energia psíquica, adotando a concepção de Schopenhauer de vontade. Escreve ele a Freud num tom um tanto excusatório. Abre aspas. Como você sabe, tenho sempre que avançar do exterior para o interior e do todo para a parte. Fecha aspas. Desse amplo ponto de vista, a libido sexual constitui apenas um ramo da vontade, ou força vital mais genérica. Essa corrente geral da energia psíquica tem numerosos ramos, e na história da evolução humana, alguns destes ramos são mais salientes do que outros em certos pontos. Em algumas etapas do desenvolvimento humano, coletivo e individual, a libido sexual é mais saliente e fundamental. Em outras, é o menos. Além disso, escreve Jung, pode ser argumentado que atividades que estiveram uma vez estreitamente relacionadas com a sexualidade e podiam, de fato, ser claramente vistas como derivativos do instinto sexual, vieram, através da evolução da consciência e da cultura humanas, a separar-se do domínio sexual em tal medida
que não tem mais qualquer relação com a sexualidade. Abre aspas. Assim, descobrimos os primeiros instintos de arte em animais usados a serviço do impulso de criação e limitados à época de procriação. O caráter sexual original dessas instituições biológicas perdeu-se em sua fixação orgânica e independência funcional. Mesmo que não existam dúvidas quanto à origem sexual da música, ainda assim seria uma generalização medíocre e inestética incluirmos a música na categoria da sexualidade. Uma nomenclatura similar levar-nos-ia, portanto, a classificar a Catedral de Colônia como mineralogia, porque é feita de pedras. Fecha aspas. Era óbvio para Jung que nem todas as expressões de atividade psíquica têm uma original intenção sexual, ainda que possam ter tido outrora tais conexões na história primordial da raça humana. Adotando um ponto de vista evolutivo, Jung especula então sobre o modo como atividades que tinham sido sexuais em significado e intenção foram transformadas em atividades não sexuais, como a música e a arte. A transformação da energia psíquica. Como a energia psíquica é transformada de uma expressão de simples instinto, da descarga de um poderoso impulso, isto é, comer porque se sente fome ou copular porque se sente sexualmente excitado, para expressões e realizações culturais, por exemplo, haute cuisine ou composição musical. Quando é que realizar essas atividades deixa de ser instintivo, em qualquer acepção significativa da palavra, e passa a ser uma outra coisa, com significado e intenção muito diferentes? Jung argumenta, em Psicologia do Inconsciente, que essa transformação da energia pode acontecer em virtude da capacidade inata da mente humana para criar analogias. Os humanos possuem a competência e a necessidade para pensar em metáforas, e isso pode ser o esteio desse processo de transformação. Assim, caçar, por exemplo, é como procurar um parceiro sexual, de modo que essa analogia pode ser aplicada e usada a fim de gerar entusiasmo e excitação acerca da caça. Com o tempo, a atividade de caçar desenvolve os seus próprios significados e motivações culturais e adquire uma vida própria. Não precisa mais da metáfora sexual e, assim, a sexualidade já não se lhe aplica tão concretamente. Entretanto, alguns resíduos de uma forte analogia sempre subsistem, e esses resíduos consentem a possibilidade de interpretações sexuais redutoras de atividades culturais contemporâneas. Devido a essa tendência para criar analogias, o mundo humano da consciência e da cultura é, com o tempo, vastamente ampliado. Abre aspas. É como se, por meio dessa formação fantástica da analogia, mais libido fosse ficando gradualmente dessexualizada. Portanto, cada vez mais correlatos de fantasia eram postos no lugar da realização primitiva da libido sexual. Com isso, uma ampliação enorme da ideia de mundo foi desenvolvida gradualmente, porque novos objetos eram sempre assimilados como símbolos sexuais.
Fecha aspas. O mundo arcaico da atividade e consciência humanas tornou-se assim, através dos milênios, mais sexualizado, mas, ao mesmo tempo, também foi dessexualizado, ou seja, sexualizado porque mais analogias com a sexualidade estavam sendo continuamente criadas, mas dessexualizado porque essas analogias ficaram cada vez mais distantes de sua origem. O insight de Jung foi que os motivos e pensamentos sexuais são gradualmente substituídos por metáforas, analogias e símbolos na vida consciente e inconsciente do ser humano. Entretanto, o motivo sexual reaparecerá claramente durante regressões na vida mental do paciente, e é nisso que se baseiam as concepções de Freud. Até este ponto do seu argumento, Jung está preenchendo detalhes e adicionando elementos de apoio à tese de que grande parte da vida mental do adulto humano moderno deriva de fontes sexuais. Mesmo que isso já não tenha muita coisa a ver com a sexualidade per se. Tais diferenças por ele expostas em relação à ortodoxia freudiana, até este ponto, não teria constituído heresia. A parte mais crítica estava para vir mais adiante, no capítulo final da Psicologia do Inconsciente, intitulado O Sacrifício, o qual tratou da questão do incesto. Em sua autobiografia, Jung recorda, abre aspas, quando estava trabalhando no meu livro a respeito da libido e acercando-me do final do capítulo O Sacrifício, eu soube de antemão que a sua publicação iria custar a minha amizade com Freud, pois eu planejara registrar nele a minha própria concepção de incesto, a transformação decisiva do conceito de libido. Para mim, só nos mais raros casos, o incesto significou uma complicação pessoal. Usualmente, o incesto possui um aspecto eminentemente religioso, razão pela qual o tema do incesto desempenha um papel decisivo em quase todas as cosmogonias e em numerosos mitos. Mas Freud obstinou-se na sua interpretação literal e não pôde apreender a significação espiritual do incesto como um símbolo. Eu sabia que ele jamais seria capaz de aceitar qualquer das minhas ideias sobre esse assunto. Fecha aspas. Por que era a concepção de Jung de incesto a transformação decisiva do conceito de libido? Era porque ele havia desliteralizado o desejo de incesto. Freud viu no incesto um desejo inconsciente de possuir sexualmente a mãe real, num sentido literal. Jung, por outro lado, interpretou simbolicamente o incesto como um anseio geral de permanência no paraíso da infância. Tal anseio torna-se mais pronunciado quando uma pessoa enfrenta um assustador desafio na vida: crescer, adaptar-se a um meio propício ao estresse. A vontade é de subir na cama e tapar a cabeça com os lençóis. A mãe desejada converte-se na interpretação simbólica de Jung no desejo de regressar à dependência infantil, à infância, à inconsciência e irresponsabilidade. Essa é a motivação subentendida em muita dependência de drogas e do álcool. Portanto, quando fantasias de incesto aparecem no tratamento da neurose, Jung interpretá-las-ia mais como resistências à adaptação
do que como o surgimento de desejos inconscientes reais ou de lembranças infantis de tais desejos. A prática do incesto literal entre alguns povos antigos, como os faraós egípcios, foi entendida por Jung como sendo religiosamente simbólica, anunciando um status privilegiado e indicando a união com uma fonte divina de energia. Era o casamento da mãe como origem da vida, não como realização literal de um desejo sexual. Na verdade, argumentou Jung, a sexualidade tem muito pouco a ver com o incesto. O incesto é simbolicamente significante, não biologicamente desejado. Esse gênero de interpretação simbólica de temas e imagens psicológicos irritou profundamente Freud. Contrariando suas doutrinas, Jung sustentava que a libido não consiste simplesmente no desejo sexual por objetos específicos, nem tem que ser concebida como uma espécie de pressão interna que procura descarregar-se. Catexiando é o pretensioso termo psicanalítico. Em objetos fixos de amor. Libido é vontade. Neste ponto, Jung está reverenciando Schopenhauer. Mas, prossegue Jung, a vontade está dividida em suas partes. Uma vontade de viver e uma vontade de morrer. Abre aspas. Na primeira metade da vida, a vontade da libido é de crescimento. A segunda metade alude brandamente no início e depois de modo audível à vontade de morte. Fecha aspas. Surpreendentemente, essa referência à libido dividida e a um desejo de morte precede de uma década, em números redondos, a teoria de Freud de uma pulsão de morte e deve muito provavelmente sua origem à colaboração de Jung com Sabina, que era sua aluna à época. Assinala-se que Jung eliminou esse fraseado de seu texto quando o reviu em 1952 para sua obra intitulada Símbolos da Transformação. Por essa altura, ele já tinha retirado Sabina de sua teoria e não esposava mais a noção de uma pulsão de morte. O tema do sacrifício sobre o qual Jung se alonga na psicologia do inconsciente é uma peça central em seus pensamentos sobre o crescimento da consciência e as necessidades de desenvolvimento da maturidade pela personalidade humana. Tivessem os humanos que permanecer escravos do desejo e comportamento incestuosos, simbolicamente falando, não haveria movimento psíquico fora da infância. O paraíso seria o lar. Ao mesmo tempo, a prosperidade da espécie humana estaria condenada ao fracasso, porque a adaptação a ambientes inóspitos e exigentes não poderia ocorrer. O desejo incestuoso da eterna infância tinha de ser sacrificado coletivamente nos tempos primordiais e tem de ser sacrificado individualmente por toda a pessoa moderna, a fim de promover um movimento na consciência voltado para a aquisição de uma consciência cada vez maior. E, para Jung, esse movimento para a maturidade psicológica ocorre naturalmente através de mecanismos e dinâmicas internos. E não tem que ser induzido por ameaças exteriores. O grande sacrifício do incesto é realizado voluntariamente.
não, como ensinado pela teoria freudiana, por causa de ameaça de castração. A teoria de Freud de parricídio ou expiação da culpa, como a base da consciência, era estranha ao modo de pensar de Jung. Os humanos desenvolvem consciência, moralidade e cultura naturalmente, como parte de sua natureza. A cultura é, portanto, natural para a espécie humana. Na psicologia do inconsciente, Jung defende a tese geral de que a transformação da libido não ocorre através de um conflito entre a pulsão sexual e a realidade externa, mas antes, através da intervenção de um mecanismo que se insere na própria natureza humana. Esse mecanismo produz o sacrifício do incesto a bem do desenvolvimento. Pode ser visto funcionando em muitas religiões, mormente no mitraísmo e no cristianismo, que Jung compara ao longo de algumas páginas. Nesse ponto de sua carreira, Jung ainda não conceituara o arquétipo como a força que estrutura a psique e a energia psíquica. Isso ocorreria mais tarde e permitir-lhe-ia, então, realizar muito maior especificidade ao descrever as várias transformações na base instintiva. Quando produziu a extensa revisão do texto de 1912-1913 em 1952, publicado como Símbolos da Transformação, inseriu a teoria dos arquétipos em muitos lugares a fim de realizar precisamente esse tipo de especificação. Em 1913, porém, ele estava teoricamente limitado e só podia falar vagamente sobre a noção de que existe um movimento natural para o sacrifício da satisfação dos instintos, inato no sistema psíquico humano, sem o que a cultura e a consciência humana, tal como a conhecemos, seriam impossíveis. O sacrifício explica a transformação da energia de uma forma de expressão e atividade numa outra, mas continuava por esclarecer, nessa época, o que motiva os humanos a realizar tão extraordinários sacrifícios. Além disso, há a questão de apurar o que é que dirige a energia ao longo de determinados percursos para ocupações e esforços específicos. Um insight muito esclarecedor seria a capacidade dos símbolos para transformar e dirigir a libido. Ao assumir a posição que assumiu sobre o instinto e a libido, Jung sabia que os seus dias como príncipe herdeiro de Freud estavam contados. Freud não era homem para tolerar amplas diferenças de opinião entre os seus seguidores. A autoridade estava em jogo, e Freud exigiria um ato de submissão intelectual. Jung recusou-se a fazê-lo, e esse foi o momento psicológico determinante de sua amarga separação. E assim aconteceu de fato que as relações de colegas de Jung com Freud terminaram a poucos meses da publicação da parte segunda da Psicologia do Inconsciente. A data da publicação foi setembro de 1912, quando o material apareceu no 6º volume do anuário do qual Jung era o editor-geral. Para Jung, todo o ponto de divergência com Freud sobre a definição e concepção de libido estava em querer evitar o seu severo tipo de reducionismo, o qual considera toda e qualquer manifestação de vida consciente e atividade cultural atribuível à sexualidade, em uma ou outra de suas variedades de sabores. Para Freud, o propósito de insistir na centralidade da sexualidade
era reter a acuidade e a penetração do insight psicanalítico sobre o modo como o ser humano civilizado evita a verdade e sofre por ter que lidar com a sexualidade de uma forma tão dissimulada e tortuosa. Além disso, Jung tinha por objetivo a criação de uma teoria geral de energia e de uma psicologia geral, ao passo que Freud estava determinado a ir cada vez mais fundo na exploração das distorções e subterfúgios da vida psicológica no tocante à sexualidade e, mais tarde, à destrutividade e à pulsão de morte. Em 1928, quando publicou A Energia Psíquica, Jung vinha pensando sobre esse assunto há 20 anos. Seu detalhado argumento e as referências a várias autoridades nesse ensaio ainda refletem sua discordância com Freud e a psicanálise, mas também representam o seu desejo de apresentar a mais forte defesa possível de uma visão geral da libido como energia psíquica. A física como um modelo. A física, com a qual Jung não estava tecnicamente familiarizado em qualquer grande detalhe, mas que predominava no ambiente à sua volta na Zurique do começo do século XX, forneceu um modelo para pensar sobre energia psíquica. Para Jung, era uma metáfora que oferecia possibilidades para a formulação de um conjunto similar de entendimentos no que refere à energia psíquica. A física tinha construído uma elaborada teoria de energia com leis de causalidade, entropia, conservação de energia, transformação, etc. Prestando atenção a essas leis da física e esquecendo fórmulas e equações matemáticas, Jung dispôs-se a conceituar a psique de um modo que lembra algo de seus trabalhos anteriores em psicologia experimental com o experimento de associação verbal. Jung sublinha que, quando lidamos com energia, somos levados à quantificação. A energia é uma abstração do mundo objetivo, escreve ele. Não a podemos ver, tocar ou provar. Falar de energia é estar interessado mais na relação entre objetos do que nos próprios objetos. A gravidade, por exemplo, descreve o modo como um objeto afeta um outro, mas nada nos diz especificamente sobre a qualidade dos objetos em questão. Do mesmo modo, argumenta Jung, uma teoria da energia psíquica, a libido, deve explicar como objetos no mundo psíquico se afetam mutuamente. Jung alega que a energia é finalista e tem a ver com a transferência de movimento ou ímpeto adquirido entre objetos psíquicos ao deslocarem-se de modo irreversível ao longo de um gradiente até atingirem um estado de equilíbrio. Isso assemelha-se à descrição de uma cadeia física de eventos. Quando um objeto colide com um outro, o primeiro tem sua velocidade diminuída e a do segundo é aumentada. A lei de conservação de energia é aplicada a essa sequência, a qual diz que a energia não pode ser criada nem destruída, de modo que a quantidade de energia que deixa o primeiro objeto deve igualar o montante de energia recebida pelo segundo. Isso pode ser medido com precisão. Assim, embora a energia seja abstrata e intangível, os seus efeitos são observáveis, como qualquer jogador de sinuca sabe. Jung aplicou esse modelo à psique, e esse ensaio é sobre medir energia psíquica e pensar sobre vida psíquica em termos de transferências e movimentos de energia.
Abre aspas. A empatia conduz a um ponto de vista mecanicista e a abstração a um modo de ver energético. Fecha aspas. Escreve Jung. E passa a estabelecer o contraste entre uma visão mecanicista e uma energética da realidade física e psíquica. As perspectivas são incompatíveis e, no entanto, ambas são verdadeiras. Abre aspas. A concepção causal mecanicista vê a sequência dos fatos da seguinte maneira: A causa B, B causa C, e assim por diante. Fecha aspas. Recaindo seu foco sobre a causação. Esta bola bate numa segunda, a qual bate numa terceira. A primeira colisão causa um efeito, o qual causa um outro efeito e assim por diante. Os efeitos remontam assim a uma causa inicial. Abre aspas. Aqui a noção é uma designação qualitativa e, por conseguinte, uma virtus, força da causa, ou, em outros termos, um dinamismo. Fecha aspas. Aplicando essa perspectiva à vida psicológica, um complexo é visto como causado por um trauma. A força do trauma penetra no sistema psíquico, produzindo uma série de efeitos que continuam a manifestar-se por muitos anos sob a forma de sintomas. De uma perspectiva mecanicista, o trauma é visto como a origem causal do complexo. E esse entendimento leva a empatia para com o traumatizado. Escreve Jung, abre aspas. A concepção energético-finalista, pelo contrário, vê a referida série da seguinte maneira: A, B, C são instrumentos das transformações energéticas que fluem causalmente de A, o estado improvável, para o estado provável, passando entropicamente por B, C. Aqui abstrai-se por inteiro de um efeito causal, considerando-se apenas as intensidades dos efeitos. Como as intensidades são as mesmas, podemos substituir A, B, C por W, X, Y, Z. Fecha aspas. De um ponto de vista energético-finalista, a energia é transferida de um estado menos provável para um estado mais provável, deslocando-se ao longo de um gradiente de intensidades até terminar em equilíbrio. Aplicando essa perspectiva à vida psicológica, e aqui chega-se ao entendimento dos motivos que levaram Jung a chamar a este ponto de vista abstrato e não empático, onde quer que cheguemos na vida, psicológica ou emocionalmente falando, é onde a intensidade dos gradientes nos levou a fim de alcançar um estado de equilíbrio. O equilíbrio é a meta, e nesse sentido é a causa, uma causa final, que atrai para si uma cadeia de eventos. É uma história de isso mesmo. A causação parece-se com um destino pessoal. Seja qual for a razão, se impelida por trás ou puxada na direção de uma meta no futuro, a energia movimenta-se. De acordo com a lei física da entropia, a energia flui de níveis superiores para inferiores, de menos para mais prováveis estados de intensidade. Por outro lado, de acordo com a lei da negentropia, ela avança para estados cada vez de maior complexidade. O ponto de vista energético vê o estado final
como o fato mais importante, ao passo que a perspectiva mecanicista causal se concentra no ímpeto inicial que começou por fornecer, em primeiro lugar, energia ao sistema. Os resultados não são aleatórios ou imprevisíveis em nenhuma das duas perspectivas, e ambas são potencialmente científicas. Cumpre assinalar que Jung não está lidando aqui com questões de intenção ou significado último. Frequentemente acusado de ser um místico, ele era especialmente sensível aos perigos de projetar intenção ou significado em processos naturais. Não considera a perspectiva energético-finalista como teleológica, no sentido religioso de processos naturais e históricos que visam e buscam chegar a uma conclusão espiritual significativa. Ele está simplesmente falando aqui de um ponto de vista que observa a transferência de energia de estados menos prováveis para mais prováveis. Interrogações tais como: existe um planificador por trás do plano? Deus controla e guia a energia? E a conduz para conclusões e metas predeterminadas? São metafisicamente interessantes, mas Jung não desejou abordar aqui tais questões. Ele está meramente falando da transferência de energia de um nível para o outro. Embora sua teoria psicológica seja finalista em aspectos importantes, Jung também tentou criar uma síntese entre perspectivas causais e finais. Pensou que a discordância entre Freud e Adler podia ser atribuída à diferença entre uma psicologia causal e uma finalista. Enquanto a psicologia de Freud, extrovertida, procura causas, a psicologia finalista de Adler, introvertida, busca pontos finais. Adler partiu do princípio de que a presente situação de vida de uma pessoa, não importa qual possa ser, foi construída para ajustar e adaptar de algum modo as necessidades e preferências pessoais do indivíduo. A perspectiva energética finalista de Adler conflitava frontalmente com a posição causal mecanicista de Freud. Jung estava procurando um terreno intermédio, uma posição que pudesse levar em consideração ambas as perspectivas. Os modelos causais mecanicistas e os modelos finalistas começam com uma premissa diferente a respeito dos estados energéticos originais. O modelo causal mecanicista começa com um pressuposto de estase original. No começo, nada aconteceu ainda e nada acontecerá até que algo intervenha de fora no sistema e lhe dê um estímulo de energia. Alguém lança uma bola, ela bate numa outra e assim é posta em movimento uma cadeia de eventos. A posição energética finalista, por outro lado, pressupõe um estado altamente energizado no começo, e dele emergem padrões de movimento quando a energia parte em busca de estados mais prováveis até obter, finalmente, equilíbrio e estase. Os complexos, diria Jung, por exemplo, possuem um quantum específico de energia, e isso pode resultar em movimento se o sistema psíquico está em desequilíbrio. Os complexos são não só reativos, portanto, mas também podem, por vezes, ser criativos. Se os complexos não fossem proativos e criativos, mas apenas reativos, não poderiam ser considerados autônomos, em qualquer acepção forte da palavra. Sob certas condições, influenciarão a consciência do ego para que acolha uma fantasia, ou um desejo,
ou um pensamento que não foi, em absoluto, provocado pelo ambiente. O estímulo ambiental simplesmente estimula ou libera a energia que está contida no complexo. Em termos finalistas, o complexo seria visto como procurando descarregar sua energia e retornar a um nível energético inferior. Ele faz isso introduzindo no sujeito consciente um pensamento, sentimento ou disposição, ou fantasia, e isso pode levar a pessoa a comportar-se de um certo modo. Quando a descarga de energia foi concluída, o complexo reverte a um estado mais latente no inconsciente e aguarda a acumulação de mais energia proveniente do interior do sistema intrapsíquico ou a constelação por um estímulo externo. A fonte de energia. No ensaio A Energia Psíquica, Jung não entra em detalhes sobre as fontes específicas de energia de um complexo. Declara apenas que a energia psíquica é distribuída entre os vários componentes da psique e que está interessado em estudar como, usando o ponto de vista energético, é possível rastrear a distribuição de energia de um estado para outro. Suas interrogações são: de que modo a energia se movimenta no interior da psique? Por que é que alguns complexos são mais energizados do que outros? Ou algumas vezes estão mais energizados do que em outros momentos? Como é que a energia instintiva, a qual tem sua fonte na base biológica da psique, é transformada em outras atividades? Um complexo colhe nova energia psíquica para si de duas maneiras. A, de novos traumas que se lhe associam e o enriquecem com novo material. E B, do poder magnético de seu núcleo arquetípico. Esse núcleo atrai sua energia de duas fontes. É alimentado de energia, por um lado, pelo instinto ao qual está agregado. Instintos e arquétipos são as duas faces de uma única moeda na psique, como examinarei em detalhe no próximo capítulo. Portanto, a imagem arquetípica atua como fator de atração de energia ao ficar acessível à psique a partir da base biológica, através de um processo a que Jung deu o nome de psiquização. Por outro lado, os arquétipos também atraem energia de outras fontes. Harmonizam-se com a cultura, para intercâmbio com outras pessoas, até com o próprio espírito, como Jung dirá em seu estudo subsequente, A Natureza da Psique. A psique não é, de forma alguma, um sistema fechado. Pelo contrário, está aberto para o mundo através do corpo e através do espírito. A irrupção de um complexo na consciência indica que ele ficou temporariamente mais energizado do que o ego. Sua energia flui do complexo para o sistema do ego e pode inundá-lo e possuí-lo. Se o ego é capaz ou não de conter esse influxo de energia, é uma importante questão prática. Como pode o ego canalizar e usar o que, por vezes, parece ser uma tremenda inundação de energia turbulenta e indomável? A chave está no ego, o qual pode optar, se for suficientemente forte e determinado, por dirigir este influxo de energia para a criação de estrutura, fronteiras ou projetos, por exemplo. Caso contrário, uma pessoa pode simplesmente ficar extenuada e disfuncional no plano emocional.
Para Jung, portanto, a psique não era concebida como um sistema energético fechado. Os sistemas fechados caminham para a entropia, e os sistemas absolutamente fechados estabilizam-se num totalmente estático estado final. Jung acreditava que o sistema psíquico só é relativamente fechado. A psique saudável é algo fechada e não manifesta uma tendência para a entropia, mas também é aberta na medida em que é alimentada e influenciada pelo mundo circundante. Os sistemas psíquicos rigorosamente fechados são patológicos. Com frequência, esses sistemas encontram-se tão estanques, tão vedados a influências externas, que não cedem à psicoterapia. A esquizofrenia paranoide, por exemplo, é um tal sistema psíquico rigorosamente fechado e termina em total estase com ideias e atitudes rigidamente bloqueadas, em um isolamento cada vez maior. Só o tratamento biológico pode influenciá-lo. Numa personalidade saudável, a energia psíquica também obedece, em certa medida, à lei de entropia. Com o tempo, observa-se uma tendência para o conservantismo e a estase gradual. A mudança fica mais difícil à medida que se envelhece. As polaridades na psique, as quais geram energia através de sua vigorosa interação, avizinham-se de uma posição de estabilidade e acomodação. Esse fato indicaria que o sistema psíquico normal é apenas relativamente aberto e algo fechado. A distribuição de energia tende a processar-se dos níveis elevados para os mais baixos, análogo ao movimento da água caindo para o mais baixo nível a que se possa chegar. Medição da energia psíquica. Jung pergunta-se nesse ensaio, A Energia Psíquica, como tais estados de energia poderiam ser cientificamente medidos. Sugere que isso poderia ser feito mediante a determinação de valores. A quantidade de valor colocada numa atitude ou atividade indica o nível de intensidade de energia. Essa quantificação apresenta, porém, dificuldades. E se procedemos a um inventário de nossos conteúdos e preocupações conscientes, política, religião, dinheiro, sexo, carreira, relações, família, e atribuíssemos uma estimativa de valor a cada item, usando uma escala de 1 a 100, obteríamos uma noção de como a energia está distribuída entre os conteúdos da consciência. Obviamente, isso flutua de dia para dia, de ano para ano, década para década. E como sabermos realmente enquanto uma coisa é avaliada pela psique? É fácil nos enganarmos. Um inventário de conteúdos conscientes pode ser classificado de acordo com uma escala, mas não pode estar certo da exatidão dessas classificações enquanto não forem testadas e comprovadas. Somente quando as escolhas são forçadas entre duas ou mais coisas atraentes, uma pessoa adquire realmente a certeza de quais são os valores relativos. Um alcoólico que é forçado a escolher entre mais bebida e uma esposa e família terá grande dificuldade em assumir um compromisso. Mas uma tal crise porá à prova sua promessa de nunca mais voltar a beber. Hábitos perdulários podem fornecer importantes pistas sobre os reais valores de uma pessoa, em contraste com os supostos. O fluxo de dinheiro, que simboliza a energia, é um modo de mostrar onde reside a intensidade do valor. As pessoas gastam dinheiro voluntariamente
para adquirir aquilo a que atribuem um elevado valor. Esses são alguns dos métodos pelos quais podem ser medidos os valores energéticos dos conteúdos conscientes. Mas o que dizer sobre os valores de conteúdos inconscientes? Como podem eles ser medidos? Isso não pode ser realizado somente por introspecção, visto que, de ordinário, o ego não pode penetrar suficientemente longe nas profundezas do inconsciente. Os complexos farão escolhas que o ego não faria. Assim, é necessário recorrer a um método indireto de medição. E para Jung, o experimento de associação verbal forneceu tal método. O nível de energia de um complexo é indicado pelo número de indicadores de complexo que lhe estão associados. Uma vez conhecido, pode ser feita uma estimativa do seu potencial energético. Com o tempo, também se aprende por experiência própria quais os complexos que geram as reações emocionais mais intensas. É preferível que essas áreas sensíveis não sejam expostas em público e em sociedade polida, por causa das reações previsivelmente intensas de uma pessoa. Alguns complexos coletivos, gravitando em torno de questões do sexo, religião, dinheiro ou poder, afetam quase todas as pessoas em maior ou menor grau e podem redundar em ferozes descargas de energia, até mesmo em guerra, se provocados com bastante severidade. A intensidade e frequência de perturbações na vida cotidiana são úteis indicadores dos níveis de energia dos complexos inconscientes. O nível energético de um conteúdo psíquico pode ser indicado por emoções e reações positivas ou negativas. De um ponto de vista energético, essa distinção em sentimento não faz diferença nenhuma. A unidade de corpo e mente. A energia psíquica. Jung repete neste ensaio o que disse uns 15 anos antes em Psicologia do Inconsciente. É uma subcategoria da energia vital. Algumas pessoas possuem-na, simplesmente, em grande quantidade, enquanto outras menos. Dizia-se que Lyndon Johnson, por exemplo, parecia ter mais glândulas do que qualquer outra pessoa à sua volta. Podia dominar qualquer um de forma irresistível com sua pura energia. Como senador, escrevia 250 cartas por dia aos seus leitores, sem deixar de cumprir suas obrigações regulares como líder da maioria. Algumas pessoas têm uma quantidade tremenda de energia bruta, ao passo que outras mal conseguem levantar-se da cama para a mesa do café da manhã. Num certo sentido, o lado físico da vida afeta fortemente o psicológico, e sentir-se fisicamente saudável contribui para o reservatório de energia psíquica de uma pessoa. Mas a relação entre psique e corpo é complexa e com frequência paradoxal. Nietzsche, por exemplo, estava extremamente enfermo e sofrendo de dores implacáveis enquanto escrevia sua obra-prima poética Assim Falou Zaratustra. Heinrich Heine passou os últimos 10 anos de sua vida numa cama, vítima da paralisia que lhe causava profundo sofrimento físico, e, no entanto, compôs centenas de canções e poemas,
bem como outras obras literárias do mais elevado calibre durante esse período. A imensa quantidade de energia psíquica necessária para esses esforços de gênio não pode ser explicada pelo uso da simples noção de que um corpo saudável produz a energia psíquica posta à disposição do trabalho. Algo mais está ocorrendo, além de uma simples transferência de calorias do soma para a alma e a mente. Por causa de enigmas como esses, alguns pensadores consideraram o físico e o psicológico como dois sistemas paralelos relativamente independentes. Isso tem a virtude de preservar a integridade de cada sistema e de negar a redução de energia psíquica à energia física. Mas Jung não estava satisfeito com esse modelo, muito embora se opusesse fortemente ao reducionismo biológico. Afirmou existirem dois sistemas, mas que sua interação era tão intrincada e complexa, e em sua maior parte enterrada tão profundamente no inconsciente, que é difícil definir onde começa um e termina o outro. Em certos aspectos, eles são independentes, mas em outros estão profundamente interligados e parecem depender um do outro. A questão mente-corpo apresenta-se muitas vezes nos escritos de Jung, e voltarei a abordá-la em capítulos subsequentes. No ensaio A Energia Psíquica, ele meramente alude ao problema. Uma vez que a unidade psicossomática é um sistema apenas relativamente e não absolutamente fechado, nem a entropia, nem a conservação de energia funcionam nela com precisão. Falando em termos práticos, existe, entretanto, uma forte correlação. Se o interesse de uma pessoa em determinada coisa diminui ou dissipa-se, a mesma quantidade de energia aparece frequentemente em outro lugar. Os dois objetos de interesse talvez não tivessem relacionados de nenhuma forma evidente, mas o montante total de energia no sistema permanece constante. Por outro lado, uma considerável quantidade de energia, por vezes, desaparece completamente. Uma pessoa torna-se letárgica ou deprimida. Nesse caso, diz Jung, a energia entrou em regressão, foi escoada da consciência e retornou ao inconsciente. Energia, movimento e direção. Regressão e progressão da libido são termos importantes na teoria de Jung. Referem-se às direções do movimento de energia. Em progressão, a libido é utilizada para a adaptação à vida e ao mundo. A pessoa usa-a para funcionar no mundo e pode consumi-la livremente em atividades escolhidas. Essa pessoa está tendo a experiência de um fluxo positivo de energia psíquica. Mas suponha-se que essa mesma pessoa fracassa num importante exame, ou é preterida num remanejamento de cargos diretivos da empresa onde trabalha, ou perde um cônjuge, ou um filho muito amado. A progressão da libido pode ser sustada. A vida perde seu ímpeto avante e o fluxo de energia inverte sua direção. Entra em regressão e desaparece no inconsciente, onde ativa complexos. Isso pode levar à fragmentação de polaridades que antes eram compactas. Converteram-se agora em opostos em guerra. A consciência do ego pode ter agora um conjunto de princípios e valores,
enquanto que o inconsciente assume uma posição contrária. A pessoa é dilacerada pelo conflito interior e fica paralisada. Durante a progressão, as polaridades dentro de si mesmo equilibram-se mutuamente e geram energia que promove o avanço. A pessoa pode ser ambivalente, mas de um modo que se adapta à realidade. Na regressão, por outro lado, o fluxo de energia reingressa no sistema psíquico e fica inacessível para a adaptação. Quando as polaridades se fragmentam, desenvolve-se uma espécie severa de ambivalência que paralisa a vida. Segue-se assim um impasse. Sim e não cancelam-se mutuamente e a pessoa não pode mover-se. Jung assinalou que, quando a energia não é consumida num processo de adaptação ao mundo, nem está se movimentando de forma progressiva, ela ativa os complexos e eleva o potencial energético destes no mesmo grau em que o ego perde energia ao seu dispor. Isto é a lei de conservação de energia quando aplicada à psique. A energia não desaparece do sistema. Antes, ela desaparece da consciência. E isso resulta tipicamente em estados de depressão, conflito interior, ambivalência incapacitadora, incerteza, dúvida, questionamento e perda de motivação. Enquanto a progressão promove a adaptação ao mundo, a regressão leva, paradoxalmente, a novas possibilidades para o desenvolvimento. A regressão ativa o mundo interior. Quando o mundo interior foi ativado, uma pessoa é forçada a lidar com ele e, mais tarde, a fazer uma nova adaptação que leva em conta os resultados previamente obtidos. Esse movimento no sentido de adaptação interior leva, finalmente, a uma nova adaptação exterior quando a libido inicia, uma vez mais, o caminho da progressão. Mas agora, a pessoa está mais madura, precisamente por causa do confronto com o inconsciente. Os complexos, história pessoal, fraquezas, defeitos e todas as outras irritantes e dolorosas questões que vêm à tona durante a regressão. Examinarei o conceito de Jung de individuação em maior detalhe no capítulo 8º. Cumpre assinalar que Jung estabelece uma clara distinção entre progressão e regressão da libido, por um lado, e as atitudes de extroversão e introversão, por outro. É fácil para o principiante confundi-las. Os introvertidos progridem à sua própria maneira, adaptando-se ao mundo de um modo introvertido, ao passo que os extrovertidos progridem de uma forma extrovertida. O mesmo vale também para a regressão. Por exemplo, uma pessoa do tipo pensamento extrovertido, que usou habitualmente o pensamento para lidar com o mundo e manipular pessoas, defronta-se com uma situação na vida onde essa função não opera com muita eficiência e as experiências fracassam. Os problemas de relacionamento não podem, via de regra, ser resolvidos pelo pensamento extrovertido. Neste caso, faz-se necessária uma abordagem totalmente diferente. Quando a função superior dessa pessoa se torna inútil, um sentimento de frustração e derrota instala-se no seu lugar, uma vez que, de súbito, outras funções são exigidas, e estas não estão facilmente acessíveis. Assim, a libido regride
e tipicamente ativa a função inferior, neste caso, a função sentimento introvertido. Como sublinhou Jung, a função inferior é inconsciente e traz consigo o lodo das sombrias profundezas quando aflora na consciência. Uma função sentimento integrado é uma ferramenta do ego e é uma função refinada, discriminativa e racional que orienta a pessoa pelo estabelecimento de valores. Entretanto, uma função sentimento inferior, não diferenciada, surgindo de roldão desde o inconsciente, fornece apenas uma pequena parcela de orientação sobre valores, mas, em contrapartida, grita em brilhantes letras vermelhas: esta é a coisa mais importante em toda a minha vida. Não posso viver sem isso. É sumamente emocional. A falta de competência adaptativa da função inferior é por demais evidente, mas o ego é desafiado a usar desse modo as emoções e pensamentos que acodem a consciência e, ao proceder assim, inicia a tarefa de adaptação à face oculta da personalidade, o inconsciente. Por contraste, as pessoas que adquirem larga experiência na primeira metade da vida, em virtude de seu talento para relacionar-se bem com outras pessoas, atingem um ponto em que isso já não lhes dá mais satisfação. A função sentimento extrovertido, altamente desenvolvida, não alimenta mais a alma. Outros potenciais exigem ser concretizados. Talvez projetos envolvendo o pensamento intuitivo introvertido, estudar filosofia ou teologia, estejam acenando e pareçam mais atraentes do que outro almoço com amigos, ou a reunião com a família, uma vez mais, durante um feriado. A duração plena da vida humana tem muitos períodos de significativa transformação. Transformações e símbolos. De que modo ocorrem tais transformações? Era uma preocupação profunda e permanente de Jung. No ensaio A Energia Psíquica, ele fornece uma exposição teórica formal de transformação. Na seção sobre canalização da libido, ele considera alguns gradientes naturais da energia. Um gradiente é um caminho ao longo do qual a energia flui. No estado de natureza, isto é, no estado paradisíaco do modo como imaginamos, nenhum trabalho como tal é requerido ou realizado. À semelhança do cachorrinho de estimação que vive num lar confortável, dorme bastante, pedincha sobras da mesa dos donos e, se não for castrado, entrega-se periodicamente a frenéticas atividades sexuais, também o ser humano que vive puramente no estado de natureza teria sua existência dominada tão somente pelo instinto e o desejo físicos. Mas os humanos criaram cultura e especializaram-se no trabalho. E isso pressupõe desviar a energia dos gradientes naturais e canalizá-la para outros caminhos aparentemente artificiais. Como acontece isso? Jung não concebe a natureza e a cultura como diametralmente opostas uma à outra. Pelo contrário, considera que ambas pertencem à natureza humana de um modo fundamental. As invenções humanas da cultura e da especialização no trabalho produzem-se mediante a criação, pela mente, de análogos para as metas e atividades instintivas. Tais análogos funcionam como símbolos.
ideias e imagens, conteúdos mentais, canalizam a libido em novas direções, desviando-a de seus gradientes e objetos naturais. Por exemplo, surge na criança pequena uma ideia que é tão atraente quanto a imagem do seio nutrício. Essa ideia, concretizada em atividades lúdicas, atrai para si mais energia do que o próprio seio e permite à criança retardar a satisfação da necessidade premente de mamar e, por fim, o desmame espontâneo. Na vida adulta, o análogo ou símbolo que substitui o seio pode ser uma refeição de gourmet. O pensamento de desfrutar de uma alta cozinha oferece ao adulto o mesmo tipo de calmante que a imagem do seio farto à criança pequena. Uma ideia ou um objeto cultural capta assim a energia que, de outro modo, permaneceria fixada no seio da mãe. Seio e restaurante são símbolos para algo que, nesse momento do desenvolvimento psicológico, não pode expressar-se de melhor maneira. Um símbolo atrai para si uma grande soma de energia e dá forma aos processos pelos quais a energia psíquica é canalizada e consumida. As religiões têm tradicionalmente extraído grandes somas de energia humana e apoiam-se, para o seu poder, quase exclusivamente em símbolos. Através do seu uso de símbolos, elas também se tornam política e economicamente poderosas, mas esses poderes são secundários em relação ao símbolo que lhes fornece uma base sólida. Retira-se o poder simbólico e todo o edifício desmorona. Quando vivos e vibrantes, ideias e rituais religiosos têm um tremendo poder para atrair a energia humana para certas atividades e preocupações. Por que o símbolo tem um gradiente mais elevado do que o objeto natural? Como pode uma ideia tornar-se mais interessante e convincente para os seres humanos do que objetos instintivamente atrativos, como seios ou pênis? Jung sabia muito bem que isso não acontece em consequência de uma decisão tomada pelo ego. Quando Bill W., cofundador dos Alcoólicos Anônimos, escreveu a Jung em 1961 e informou sobre o ocorrido com Roland H., um paciente a quem Jung tinha tratado por alcoolismo no começo da década de 30, Jung respondeu admitindo que o terapeuta é essencialmente impotente ao tentar vencer a dependência do paciente de uma substância. A mensagem de Jung dizia, na minha paráfrase de sua carta, você precisa de um símbolo, de um análogo que atraia a energia que foi para a bebida. Tem que encontrar um equivalente que seja mais interessante do que beber todas as noites, que atraia o seu interesse mais do que uma garrafa de vodka. Um símbolo poderoso é requerido para provocar uma importante transformação num alcoólico. E Jung falou da necessidade de uma experiência de conversão. Os símbolos emergem da base arquetípica da personalidade, o inconsciente coletivo. Não são inventados artificialmente pelo ego, mas, ao contrário, surgem de modo espontâneo do inconsciente, sobretudo em tempos de grande necessidade. Os símbolos são os grandes organizadores da libido. O uso por Jung do termo símbolo é muito preciso. Um símbolo não é um signo. Os signos podem ser lidos e interpretados sem perda de seu significado. Um signo de parar
significa pare. Mas um símbolo é, no entender de Jung, o melhor enunciado ou expressão possível para algo que é ou essencialmente incognoscível ou ainda não cognoscível, dado o presente estado da consciência. As interpretações de símbolos são tentativas para traduzir o significado do símbolo para um vocabulário e um conjunto de termos mais compreensíveis. Mas o símbolo permanece como a melhor expressão presente do significado que ele comunica. Os símbolos franqueiam-nos o caminho de acesso ao mistério. Também combinam elementos de espírito e instintividade, de imagem e pulsão. Por essa razão, as descrições de estados espirituais exaltados e de experiências místicas referem-se frequentemente a satisfações físicas e instintivas, como alimentação e sexualidade. Os místicos falam sobre o êxtase da união com Deus como uma experiência orgásmica, e é muito provável que o seja. A experiência do símbolo une corpo e alma num poderoso e convincente sentimento de integralidade. Para Jung, o símbolo reveste-se de tanta importância por causa da sua capacidade para transformar a energia natural em formas culturais e espirituais. Nesse ensaio, ele não discute em que momento ou oportunidade ocorreram tais emergências simbólicas na psique. Isso foi examinado em outro importante escrito, integrado ao mesmo volume 8º de Obras Completas, sob o título de Sincronicidade, um princípio de conexões acausais. A diferença entre transformação e sublimação importa numa distinção básica entre as teorias de Jung e Freud. Para Freud, os seres humanos civilizados são capazes de sublimar desejos libidinais, mas a sublimação produz apenas substitutos para os verdadeiros objetos de tal desejo. A libido ligar-se-á aos substitutos, mas estes continuarão sendo considerados qualitativamente secundários. Na realidade, o que a libido deseja é retornar ao começo da infância, às fixações na mãe e no pai, à plena realização da fantasia edípica. Portanto, a análise de Freud também era redutiva. Jung concordou em que a libido deseja originalmente o corpo da mãe, porque o nutrimento é essencial à sobrevivência do bebê. Mais tarde, a libido é direcionada para canais sexuais e flui ao longo desses gradientes. A procriação é necessária à sobrevivência da espécie. Mas, quando a libido encontra um análogo espiritual, uma ideia ou imagem, encaminhar-se-á para aí, porque esse é o seu objetivo, não porque seja um substituto para a realização sexual. Para Jung, isso é uma transformação da libido, e a cultura nasce de tais transformações. A cultura é uma realização de desejo, não a sua obstrução. Jung está convencido de que a natureza do ser humano conduz à formação de cultura, à criação de símbolos, ao controle de energia, de modo que o seu fluxo possa ser dirigido para esses conteúdos espirituais e mentais.